Uma coisa que me deixou bastante confuso quando eu comecei a pesquisar estratégias de aprendizagem eficiente ou eficaz na internet foi a quantidade de informação meio que confusa que eu encontrei. É tanta informação que eu fiquei meio travado sobre o que eu vou utilizar. Por exemplo, estou estudando matemática. O que eu vou utilizar para estudar matemática? Eu tenho que separar em tópicos, eu tenho que focar em exercícios, eu tenho que fazer mapa mental, eu tenho que usar flashcard. O que eu tenho que fazer? Essa sequência de dúvidas com relação à técnica é tão perigosa porque ela te impede de começar a estudar. E aí você acaba gastando mais tempo buscando por formas de estudar o conteúdo do que estudando. Isso é um problema. Então a gente está querendo evitar esse problema. E para que isso aconteça, a gente precisa ter esclarecido na nossa cabeça qual o melhor método de estudos. E aí eu vou dizer ele aqui para você. Não é um segredo, na minha concepção é algo fácil de implementar, é algo que existe há dezenas de anos, né? Quase centenas de anos, se eu não me engano, e é basicamente o método científico. Como assim? Primeiro você tem a identificação do fato. Então, por exemplo, o fato para você pode ser: eu quero aprender a andar de bicicleta. Pode ser isso. Ou pode ser: eu quero aprender a xadrez. Ou eu quero aprender inglês. Vamos usar isso. Eu quero aprender inglês. Esse é o fato. Beleza. A partir da identificação desse fenômeno, né, que a gente está chamando aqui de fato, a gente vai começar a elaborar hipóteses. Então a hipótese pode ser: para que eu aprenda inglês, eu tenho que comprar um curso de inglês. Pode ser isso. Beleza? E aí você tem que elaborar, a partir dessa hipótese, um experimento para identificar se a hipótese é verdadeira. Então, um experimento pode ser: porcentagem de falantes de inglês no Brasil em relação à quantidade de escolas de inglês no Brasil. Entendeu? Aí você busca fontes que são validadas, fontes que têm alguma autoridade, e aí você identifica que, se menos de 5% da população brasileira fala inglês e a gente tem essa porcentagem, sei lá, 10, 15%, isso aqui eu tô tirando a cabeça, né? Não tem nada assim de realidade aqui, mas digamos que tenha 15, 20% da população brasileira que foi formada de alguma maneira por alguma escola de inglês. Aí você identifica essa coisa estranha que tem um monte de gente formada em inglês, mas tem pouquíssimas pessoas que são falantes de inglês. Ok? Qual que é o problema ali? E aí você pode investigar qual que é o maior problema. Ou ainda você pode voltar e elaborar uma outra hipótese. E aí a hipótese existem poliglotas no mundo. Quais os métodos que esses caras utilizam? E aí você vai buscar o que os poliglotas utilizam. Tá ficando claro para vocês? Quando você está tentando estudar com eficiência, você não pode atacar os seus estudos como sendo uma coisa só. Você tem lá português, matemática, educação física, etc. Todas essas matérias precisam ser estudadas de maneiras diferentes, mas o método é um só, é o método científico. Qual que é a hipótese? Ou melhor, qual que é o fato? Eu identifiquei que eu quero aprender matemática. Qual que é a hipótese? Eu acho que para aprender matemática eu tenho que fazer muito exercício. Beleza. E aí você busca por coisas que comprovem que isso seja verdadeiro. Fulano de tal aprendeu matemática e ele fez muito exercício. Beleza? Não precisa ser científico no quesito revisão de pares, passar por uma banca, etc. Não, pode ser algo que você faz sozinho aqui na frente do computador. Entende? Então, com esse processo em mente, você começa a identificar exatamente o que precisa ser feito, ok? Muitos estudantes não gostam disso, não gostam de passar por essa dificuldade de encontrar o método por causa do processo de investigação. E aí as dicas de estudos vão ajudar. Como assim? As dicas de estudos vão te ajudar a preencher esse buraco. Então, qual que é a hipótese? A hipótese é: eu estou usando várias dicas de estudos. Okay? Essas dicas estão funcionando?
Beleza? E aí é um método que você implementa, pode ser qualquer método, você implementa um método para que você comprove se essas dicas funcionam ou não. Estou usando o mapa mental para aprender matemática. Tá funcionando? Aí você pergunta, Adriano, como é que eu vou saber se está funcionando ou não? Cara, experimentos. Você define um resultado. Se eu estudar com mapas mentais, tantas horas por dia, fazendo anotação desse jeito e blá blá blá, no final da semana eu vou ter aprendido quantos tópicos? Beleza. Aí na outra semana, se eu usar o método de Cornell para aprender matemática, esses tópicos, blá, blá, você muda a variável. E aí na próxima semana você viu que a quantidade de tópicos que você aprendeu foi muito maior. Beleza? E aí você, em comparação Cornell e mapa mental para aprender matemática, eu percebo que Cornell funciona muito melhor. Você já ouviu alguém falar disso? E o método científico existe há anos, existe há dezenas de anos, centenas de anos, beleza? Funciona, cara. Testa aí com você. E é claro, Adriano, eu gostei da ideia, mas eu quero avançar com a velocidade que eu acredito que com o seu suporte eu vou avançar muito mais rápido. Então, maravilha. Vem comigo no método Aprender de Primeira. No link aqui tem uma aula, tem uma página com uma aula onde eu explico em detalhes o que é o método Aprender de Primeira, e lá você pode entrar. Entrando, você vai entrar no meu grupo no Telegram, onde eu vou dar o suporte via áudio, via mensagem, onde eu vou te ajudar da melhor forma possível a resolver aí os seus desafios na hora de aprender e estudar com mais eficiência. Maravilha? Comente aqui embaixo o que você achou dessa aula e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!